tava parando pra pensar em todas as coisas que já aconteceram até agora. E assim, quando eu tinha 16 anos, eu namorei uma pessoa pelo qual foi extremamente abusivo. Eu sofri violência física, psicológica e moral dele, mas o pior foi que eu acabei engravidando nesse tempo que a gente estava junto. E aí teve um dia que eu tentei introduzir com ele a situação. Tentei falar que eu estava grávida. E foi tão forte que ele agarrou no meu pescoço e falou que se um dia eu estivesse grávida, ele ia bater na minha barriga até eu sangrar. Eu fiquei muito assustada nesse dia. E eu saí de lá e fui direto pra delegacia. Só que eu tinha 16 anos. E aí quando eu cheguei lá, a delegada responsável falou que ela só poderia me atender se eu tivesse acompanhada de um responsável legal. Eu tentei falar pra ela que era urgente. Não falei sobre a agressão física, mas eu deixei bem claro que eu precisava falar com ela naquele momento. Porque como eu, com 16 anos, ia explicar pra minha mãe que eu estava grávida de uma pessoa pela qual ela falou que, basicamente, iria me matar. Eu não tinha essa abertura com a minha mãe não sabia das coisas que aconteciam. E aí passou o tempo, né? Eu cresci. E ano passado eu comecei a entender algumas coisas. Eu trabalhei com algumas mulheres em situação de violência. E eu precisei estudar sobre o amor. O amor romântico, principalmente. Eu comecei a ler esse livro, chamado Sintomas, da Marcela Ceribelli, e eu não entendi o porquê que eu estava demorando tanto para acabar de ler esse livro. Eu demorei 2 meses para terminar de ler esse livro. E aí eu entendi. Essa história veio muito forte para mim, foi muito latente. E aí se você folhear... Se você folhear o livro, você vê um monte de coisa, mas essa pergunta que me pegou de um jeito, mas de um jeito que eu vou fazer a pergunta pra vocês. O amor ainda é um ideal ou já virou uma armadilha? Interessante ter caído no meu livro. Vão pensando. Podem vir aqui para ver as fotos. Essa festa da Pequena Sereia, eu tinha 2 anos de idade. Foi minha mãe que montou pra mim. Aí eu fiz de 2 anos da Pequena Sereia. De 3 anos da Branca de Neve.
minha mãe, ela... Assim, eu lembro disso, mas ela falava que eu usava tanta fantasia do dia a dia que a fantasia chegava a rasgar. E todas as vezes que eu andava fantasiada na rua, minha mãe tinha que me chamar da princesa. Tipo, não era mais a Letícia. Se ela me chamasse de Letícia, eu não respondia. Era a Ariel, entendeu? A Ariel, a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela. Mas engraçado, eu gostei dessa minha festa de 4 anos. Eu lembro dela. Eu lembro que eu gostei. Eu dancei valsa com meu primo, gente. Eu desci a escada, sempre play. Teve todo um momento de valsa, sabe? Mas eu odiava que me chamassem de Cinderela. Não sei se pela similaridade, eu não gostava. Assim. Eu gostava da Bela. Eu amava a Bela. Mas aqui, esse acontecimento aqui me pegou. Porque assim, eu cresci falando que a minha princesa preferida era a Bela. Eu gostava da forma com que ela era pura, ela era cuidadosa com o pai, cuidadosa com a família. Eu sinto que eu meio que peguei e reproduzi, de certa forma, a vontade de querer enxergar o melhor do outro, sabe? E aquela... Sabe quando você acredita na capacidade que você tem de mudar a pessoa, porque você vê que ela tem um lado bom? Mas nesse aniversário eu fiquei com medo da fera. A minha mãe tinha feito toda uma encenação. A gente ia dançar valsa, ia se transformar em príncipe. Realmente aqui começou a minha história, assim, o teatro. Mas eu vi essa cabeça e eu fiquei morrendo de medo. E aí eu não entrei, mesmo meu primo tirando, falando, sou eu! Eu não entrei. Eu fiquei com medo. E aí pensando no livro, em tudo que eu ouvi, né? Por exemplo, a Sônia, ela tem 65 anos, casou com 20. E há 15 anos ela não está mais junta com o marido dela, mas ele se recusa a separar dela do papel. Porque só se casa uma vez na vida. Mas eles dividiram uma casa. A Sônia mora aqui e ele mora no segundo andar. Ele tem acesso à casa dela, mas ela não tem acesso à casa dele. Porque ele tranca e tem uma subidinha aqui fora. E ele não direciona a palavra a ela. Quando ela realmente quer conversar com ele, ele grita e a pula. Aí a gente tem também a Samantha. A Samantha, ela conviveu muito tempo com o marido dela. E quando a filha fez 26 anos, eles começaram a ter alguns problemas, porque ela não conseguia arranjar emprego. E ele a culpava por ter criado muito mal a filha deles. Até que teve um dia que o negócio escalonou de uma forma porque ele agrediu tanto a filha dele quanto agrediu a filha dela. E na hora que a polícia chegou, eles deram um flagrante. O policial ficava assim, senhora, eu preciso que você decida se eu levo seu marido preso ou não. Então assim, tem muitas camadas, sabe? Quando eu vejo essa frase, o amor ainda é um ideal ou virou uma armadilha, eu penso nisso aqui também. Será que eu ter gostado da Bela e ter me inspirado no que eu queria de bom que ela tinha, da pureza, criou uma armadilha para mim? Será que foi o ideal que eu tentei construir? Vocês já se imaginaram numa situação dessa? Já tiveram numa situação dessa? Alguém que queira compartilhar? Eu sei que é bem íntimo o que eu tô falando aqui. Tudo bem se vocês não quiserem falar, mas... Alguém
inquietação que eu tenho. Aqui ela fala que nós mulheres, nós somos criadas realmente para provar o nosso valor quando a gente conquista, né, um casamento. E eu percebi que a grande parte do meu tempo eu realmente queria formar a minha família sem enxergar a família que eu já tinha. E muitas das vezes eu me deixei de lado. Mas até que ponto é interessante a gente saber disso para os outros, não pra gente. O que vocês acham dessa frase? Como é que vocês veem o amor? Como vocês sentem que vocês estão sendo amadas e que vocês estão amando? Ai, gente, ninguém falou alguma coisa. Por favor. Quando há troca. Dos dois lados. Você acha que frase de novo? o amor ainda é um ideal ou já virou uma armadilha? Mas você pode falar também sobre isso. Como você sabe que você está sendo amada e como você ama, né? Porque talvez eu tenha aprendido que amar é dar tudo de si. E isso pra mim foi uma armadilha. O amor idealizado, ele é uma armadilha. Porque qualquer ideal impede a gente de enxergar. Sabe assim? Qualquer ideal. Ah, eu acho que deveria ser assim, que poderia ser assado, que tem que ser dessa forma, que tem que ser de outra forma. Na ideia é uma coisa, na realidade É outra. E às vezes a gente perde o presente da realidade porque vive na idealização. Porque falar que às vezes a gente também pode se perder dentro da realidade porque a gente não tem não é idealização, mas não tem um norte para se agarrar. Tipo assim, se é assim mesmo, fulano é assim mesmo e etc. Se você não tem um lugar onde você acredita, você também aceita o que a vida dá, que também é um perigo do contrário. Poder imaginar para poder materializar outras coisas também. Expectativa, né, que o outro melhore, né? Porque no início talvez ele tenha dado tudo de bom e aí... Tem a segunda violência, não sei se vocês já ouviram falar disso, que quando tem uns relacionamentos que são abusivos, que são violentos, né? Tem a violência tanto física, moral, patrimonial, sexual, psicológico. É aquela roda tem um período de tensão, aí vem a violência, mesmo sendo muito exposta ou velada, e aí depois a pessoa meio que para reconquistar volta a ser mais ou menos o que ela sabe a hora de manipular ele, né? Pra conseguir te prender naquela situação e você perdoar ela. Triângulo dramático. O problema é que cada vez mais se torna tempo, né? Se reduz. Cada vez mais se torna mais doentio. Mas eu só aprendi isso ano passado. Muito doido. Eu comecei a enxergar e perceber as relações que estão em volta de mim ano passado. Quando eu precisei estudar sobre isso. E
E mesmo estudando, eu demorei 2 meses pra ler esse livro. Que é incrível.